Oi, gente, quanto tempo, né? Vamos estudar hoje FOC, Finanças e Operações Cambiais, e temos muitas coisas para ver dessa vez. Dentro das matérias estão política monetária, operação de crédito, taxa de juros, risco de crédito e análise de inadimplência. Tá, a gente vai ver tudo isso separado, com conceitos, com exemplos, para a gente conseguir relacionar as coisas e entender melhor dentro das atividades, ok? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é mercado monetário. Gente, o mercado monetário é um ambiente, tá? Primeiro, é um ambiente onde vão ser negociados títulos de crédito curtos. Como assim, títulos de crédito curto? Títulos de crédito que você pode negociar até um ano, entendeu? Ele tem prazo de um aninho só. Ou seja, eles têm validade de um ano, né? A principal função do nosso mercado monetário vai ser garantir a liquidez Gente, ele vai garantir a liquidez da economia. O que garantir a liquidez da economia quer dizer? Quer dizer que ele vai garantir que tenha disponibilidade de dinheiro, entendeu? Tipo assim, ele vai garantir que sempre tenha dinheiro para ser emprestado. E aí ele vai permitir com que algumas empresas, instituições emprestem dinheiro para quem tá precisando, tipo, de caixa rápido, entendeu? Por exemplo, assim, eu sou uma empresa. Eu vendi alguma coisa, tá? Pro exterior. Nossa, eu vendi um container inteiro de café pro exterior. Só que eu só posso receber o meu crédito, o meu valor que ele tem para me pagar, quando a encomenda chegar lá, por exemplo. Quando a minha encomenda que eu tô exportando chegar lá, ele vai me mandar o meu dinheiro. Mas eu gastei dinheiro para mandar essa encomenda para ele e eu não posso ficar sem dinheiro. Eu não posso ficar sem dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar dinheiro emprestado. Voltando, eu vou pegar dinheiro emprestado com o mercado monetário, tá bom, gente? Para continuar mantendo, né, o meu dinheiro ali rodando dentro do meu caixa, senão eu vou ficar sem dinheiro. Como é que eu vou fazer minhas outras vendas, né? Então, até eu receber esse valor que eu tenho para receber, eu pego um dinheiro emprestado com o mercado monetário, entendeu? Dessas instituições, dessas empresas que podem me emprestar para eu poder pelo menos movimentar o meu caixa. E quando eu receber aquele valor, aí eu mando de volta para lá. E aí, é claro, gente, tudo envolve juros também, tá? Então sempre vai estar atrelado a juros e tudo mais. Eu sempre vou emprestar com juros, né? Eu sempre vou receber com juros e tudo mais. Independente se eu sou uma empresa que está emprestando dinheiro ou se eu sou uma empresa que está pegando dinheiro emprestado. Gente, aí um ponto bom é que é de baixo risco, né? Porque os títulos que são emitidos é por empresas sérias, sabe? Ou, né, governos e tudo mais. Então, é de baixo risco, tá? É alta liquidez, porque, tipo assim, você pode resgatar a qualquer momento, entendeu? O seu título. Você pode vender as ações ou comprar muito rápido também. Então, é show de bola pras Big Techs aí. Gente, tô brincando, tá? Pras empresas, ok? Gente, lembrem que a palavra liquidez significa disponibilidade de dinheiro. Show de bola? Gente, agora nosso próximo tópico é operações de crédito para as pessoas físicas ou jurídicas. Vocês lembram que são pessoas físicas ou jurídicas, né? Espero que sim. Gente, o crédito, ele é uma coisa extremamente importante. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que o crédito é uma das melhores coisas que tem, entendeu? Na parte das nossas finanças, na hora do nosso, né, do nosso money e tudo mais. Porque com o crédito que a gente recebe, com o valor que a gente recebe, a gente consegue, tipo assim, fazer muita coisa na nossa vida financeira pessoal. Dá pra entender? Porque, por exemplo, se eu tenho um banco que me libera um crédito, né, um valor, tipo assim, você tem crédito no seu cartão de até R$ 1.200. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma compra de alguma coisa e parcelar, entendeu? Por exemplo, se eu quisesse já, né, se eu quisesse formar minha casa já, né, comprar móveis e tudo mais, eu já conseguiria comprar um colchão. Se eu quisesse, né, comprar um fogão, eu passo cartão parcela e tudo mais, tem que ter cuidado, claro, a gente tem que ter muito cuidado com o crédito que a gente recebe, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas assim, é muito bom porque você consegue evoluir até economicamente, entendeu? Por exemplo, eles podem me dar um valor de crédito, ou eu posso pegar um financiamento também, né? Depois a gente vai ver sobre isso, que eu posso abrir um negócio, eu posso colocar esse dinheiro pra movimentar e tudo mais, né? Então, muito
bom, muito bom. É um grande movimento de economia real, o crédito. Então, já o que que é? Vai ter o banco, né, uma instituição financeira qualquer, e ela vai disponibilizar dinheiro para mim. E aí a gente tem que pagar tudo certinho, né, para não entrar em inadimplência e tudo mais. Por isso que o banco, ele vai emprestar dinheiro para quem, né, tá disposto e que ele sabe, tá? Porque ele sabe de tudo, a pagar tudo certinho. E se não pagar, juros. Nisso tudo, a gente vai ter o credor, que é quem empresta o dinheiro. Eu acho que essa parte não vai cair, mas eu vou fazer um geralzão. A gente tem o credor, que é quem vai emprestar o dinheiro. A gente tem o devedor, né, que é quem recebe dinheiro, nós, meros pobres. E a gente tem os juros, né? Os juros, no caso, vão ser o valor que a gente paga a mais se a gente não, né, pagar certinho. Tem que ter muito cuidado com o uso do crédito para não gerar endividamento, tá? Aí lembra que a gente ia falar sobre crédito para as pessoas físicas e crédito para as pessoas jurídicas? Isso também entra, ok? Por exemplo, o primeiro tipo de crédito que o banco pode liberar pro cliente, né, para pessoa física, é o empréstimo, gente. O empréstimo é o valor que você pega emprestado com o banco, tá? Não, é diferente de um crédito de um cartão de crédito, por exemplo, tá? Esse valor você vai pegar ele inteiramente, tá? Com o banco. E aí o banco vai te cobrar mensalmente parcelas desse valor com juros assim, compostos, tá? Todo mês ele vai se multiplicando o valor. Por isso que é muito perigoso, tá, gente, mexer com empréstimo. Mas se você sabe que você vai pagar certinho e você tá precisando do dinheiro, tem que fazer o quê, né? Pegar. Por exemplo, se eu estiver querendo fazer uma reforma na minha casa, se eu estiver querendo comprar móveis e tudo mais, e entre outros, tá, gente? Esses são os exemplos mais simples. Lembrando que se você não pagar o empréstimo, só vai aumentando os juros e tudo mais, e corre risco, né, de você ficar com o nome sujo. Gente, agora tem o crédito consignado. O que que acontece no crédito consignado? Ele é... Bom, ele é feito assim. Você pegou o dinheiro e aí... Ó, e aí o que você deve todo mês vai ser descontado automaticamente no que você tem na sua conta, entendeu? Por exemplo, se eu tenho que pagar uma parcela de 400 e pouco do meu crédito que eu recebi, né, do banco, e eu tenho dinheiro na minha conta, no crédito consignado eles pegam direto, né? E é bom porque é menos risco pro banco, né? Menos risco pro banco de ficar sem o valor que ele tem que receber de você. E é melhor pra você porque é menos juros, entendeu? Porque ele tira direto ali e você não, né, não corre risco de pagar juros e tudo mais. Então, crédito consignado, se tiver um dinheirinho na sua conta, meu filho, acabou. O banco pegou. Agora, finalmente, a gente entrou no cartão de crédito, né? Que é onde você vai receber um cartão físico ou digital. E o banco... Nossa, isso é muito simples, né? Pra eu estar perdendo tempo. A gente já sabe como funciona o cartão de crédito, né? Todo mundo já sabe. O banco te empresta dinheiro, você tem que pagar todo mês e tudo mais, né? E etc. E, finalmente, a gente tem os financiamentos. Gente, os financiamentos, eles são diferentes, tá? De empréstimos. Geralmente, dentro do financiamento, você tem uma finalidade específica para o seu financiamento. Por exemplo, eu vou fazer um financiamento de um carro, entendeu? É específico, sabe? Vou fazer o financiamento de uma casa, entendeu? E aí o próprio bem que você financia serve de, tipo assim, serve de garantia para pagar, entendeu? Por exemplo, assim, eu financei um carro, só que eu parei de pagar, então eles vão me pegar de volta, entendeu? Pega o dinheiro de volta, simplesmente, entendeu? Como se você... eu tô financiando um carro, tô pagando e tudo mais pra poder comprar um carro. Mas se eu parar de pagar, eles pegam de volta. E é isso, entendeu? Ele mesmo serve de garantia pro banco não ficar sem o seu dinheiro. Gente, agora a gente vai falar sobre crédito para pessoas jurídicas, tá? Bom, o crédito para pessoas jurídicas, ele vai servir para, por exemplo, elas poderem aumentar o empreendimento delas, a empresa delas e tudo mais. Para poder criar, desenvolver, inovar, etc. Resumidamente, expandir os negócios também. Aí a gente vai ter o capital de giro, tá, para as pessoas jurídicas, que basicamente vai ser utilizado no dia a dia, tá, gente, para poder pagar fornecedores, salários, etc. A gente vai ter o financiamento para investimentos, né, que, por exemplo, quando a empresa quer se melhorar, né, quer mudar em alguma coisa, melhorar, tipo, comprar máquinas novas, desenvolver setores dentro da empresa,
o banco vai emprestar para as pessoas jurídicas para poder, né, fazer esse investimento dentro da empresa. A gente vai ter o crédito rural, o crédito rural, que é voltado para agropecuária e tudo mais, roça, por exemplo, para financiar plantio, para poder financiar colheita e tudo que envolve agricultura, agropecuária e tudo mais, tá bom? Então, crédito para pessoas jurídicas, pessoas que têm, são pessoas que têm empresas e tudo mais, beleza? Gente, agora nós temos também o crédito para comércio exterior, olha que legal. As empresas que atuam com exportações, tá, gente, né, que exportam para fora, mantêm relações internacionais, elas vão ter, uma linha de crédito especial, tá bom? Para esse tipo de operação. Porque, querendo ou não, o processo de você vender para fora, receber o dinheiro de volta e tudo mais, manter o seu capital, é um processo demorado, entendeu? Então, a gente precisa ter um setor de crédito diferenciado para esse tipo de empresas também, principalmente porque elas são uma das principais zonas, né, que geram a economia também no país, né? E mantém as relações internacionais. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é, lembra daquilo do começo que eu falei que, por exemplo, assim, eu tô exportando para fora, só que a minha mercadoria, eu só vou receber o pagamento da minha mercadoria que eu exportei e vendi para fora depois que ela chegar lá. Então, o meu caixa, até esse valor chegar para mim, fica sem dinheiro. Então, o que que eu vou fazer? Pegar crédito com o banco, entendeu? É mais ou menos nesse sentido, nesse rumo que a gente tava falando de crédito, só que agora para o comércio exterior. Então, é basicamente isso. Em alguns contextos diferentes, a gente vai ter, né, quando o banco ele vai adiantar o recurso financeiro e quando ele vai também adiar, que era sobre o que a gente estava falando, tá? Que o banco manda o recurso para a empresa, enquanto essa empresa espera o pagamento da pessoa que comprou dela. Agora, análise de crédito. O que a gente tem? Tipo assim, antes de te liberar crédito, tanto para você pessoa como para pessoa jurídica, o banco ou a instituição financeira, o que ela faz? Ela faz uma análise de você, tá? Você acha que vai ser assim fácil? Não, não, não. Para as pessoas físicas, o que as instituições financeiras vão analisar? Elas vão analisar renda, né, para saber se você tem renda para pagar o crédito que elas estão te dando, né? Eles vão analisar o histórico financeiro, porque se você tiver um histórico de quem não paga contas, você acha mesmo que eles vão liberar? Não vão, né? A capacidade de pagamento, para ver se você consegue pagar, e restrições cadastrais. Agora, para as pessoas jurídicas, é legal, porque, tipo assim, eles vão olhar o faturamento da empresa, tipo assim, é um pouco humilhante, né? Mas tudo bem. Tipo, essa empresa fatura o suficiente para pagar o meu banco? Minha instituição financeira? Será? Será? Também vão olhar seu patrimônio, tá? Pessoa jurídica também vai olhar o patrimônio. E também vai olhar, sabe o quê? Fluxo de caixa. Que foi sobre o que a gente falou. Tipo assim, quantidade de dinheiro que entra e sai do seu caixa. A instituição financeira, o banco, né? Barra banco, vai olhar também para ver se é bom te liberar crédito ou não. Gente, aí a gente tem os riscos, tá? De operações de crédito, porque assim, por mais que seja uma coisa simples, você, pessoa física, eu vou falar de pessoa física, assim, por mais que seja simples você obter crédito no dia a dia e comprar e pagar e tudo mais, é um pouquinho perigoso também. Você corre certos riscos. Por exemplo, o primeiro que a gente tem é endividamento, né? Que é quando você usa demais o crédito e você não consegue pagar. Porque, por exemplo, se eu tenho um cartão de 1.200 de crédito, eu recebo 1.600. E eu gasto, eu estouro o cartão, eu gasto exatamente 1.200, mas no final não sobra dinheiro para eu pagar. Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Você também pode entrar em inadimplência, que é quando você não consegue cumprir com as suas obrigações financeiras. E temos que lembrar dos juros, é claro, né? Gente, agora vamos para algumas perguntinhas básicas. Diferencie empréstimos de investimentos. Vou te dar um tempinho para você pensar aí. Pensou? Pronto, então vamos lá. Gente, o empréstimo é quando você vai pegar dinheiro emprestado com um banco, tá? Você vai pegar dinheiro emprestado para fazer alguma coisa, não sei, e depois você vai ter que pagar todo esse dinheiro
né, em cada mês com os juros e juros compostos, tá? Você vai ter que devolver esse dinheiro pro banco em juros compostos todo mês em parcelas, tá bom? Já o investimento, não, o investimento é uma coisa que vai, assim, aumentar o seu patrimônio, aumentar o seu capital. Por quê? Porque você vai pegar o seu dinheiro, comprar títulos, né, aplicar em títulos de crédito e você vai, assim, aumentando ele, duplicando, triplicando, conforme, né, o título que você compra, tanto em ações quanto em títulos de crédito do governo, por exemplo, assim, né, que a gente já estudou, a gente sabe como funciona, né, mas no investimento você vai sempre, tem que tomar cuidado também, né, mas tem que ter cuidado com as ações, né, e tudo mais, que você vai comprar, algumas são perigosas, algumas são, né, de grande risco, só que assim, querendo ou não, o investimento é onde você vai aumentar o seu dinheiro, entendeu? Você vai ali comprar o seu título e vai acompanhar o ritmo ali para ver se você está ganhando ou perdendo. Porém, né, o intuito é ganhar dinheiro com certas porcentagens ali, né? Então, não é que você está devendo como no empréstimo, você está, né, fazendo dinheiro ali nos seus investimentos. Quando eu invisto em alguma coisa, significa que eu vou ter um retorno, entendeu? Já no empréstimo, não. Eu vou pegar um valor emprestado e ainda vou ter que devolver em juros altíssimos. Tá, próximo. Explique o que é capital. Gente, eu acho que isso não vai cair, tá? Mas é só pra gente revisar. Capital de giro, sua importância para a empresa. Gente, lembra que o capital de giro, ele serve para poder financiar coisas do dia a dia básico, tá? Aí a gente tem o que é crédito consignado, né, gente? O crédito consignado, vocês lembram, né? Que se eu tiver um valor na minha conta e eu tiver devendo, nem vê mais o valor, tá? Eles pegam mesmo, descontam o valor da sua conta. Crédito consignado. Lembra que é menos risco pro banco, tá? De ficar com mais uma pessoa devendo ele. E o bom é que é juros baixos. Aí também a gente tem o ACC, gente. Lembra que o ACC é o adiantamento de contrato de câmbio, acho que é. Que é aquela situação lá, quando o banco ele me dá dinheiro antes de eu receber o valor da minha empresa que eu exportei de fora, entendeu? Voltando nessa situação, hein? Eu sou uma empresa, exportei para fora, até a outra empresa que eu vendi me pagar, eu preciso de recurso, então o banco ele já me adianta esses recursos, entendeu? Lembra que para uma empresa te conceder, uma instituição te conceder crédito, lembra que uma instituição financeira, antes dela te conceder crédito, o que ela vai fazer? Vai analisar o seu histórico, analisar o seu score, analisar a sua renda, entendeu? Tudo isso. Agora a gente vai falar sobre a taxa de juros. Gente, as taxas de juros, elas são importantes, tá? Por mais que a gente ache que são um bicho de sete cabeças, que é péssimo, que não sei o quê. Ok, em algumas situações realmente são, mas elas também são extremamente necessárias. Coisas principais que ela vai fazer: controlar o consumo, tá? Influenciar nos investimentos. Vocês lembram, né? Que há tantos juros, não sei o quê, né, o meu investimento pode render mais que isso, que aquilo, então são as taxas, gente, são as taxas, que não sei o que, não sei o que lá. E auxiliam no controle da inflação, né? Por exemplo, lá a Selic, lá, doidona. Inclusive, falando na Selic, taxa básica de juros vai influenciar na economia, tipo assim, 100%. E, gente, a gente tem que lembrar da inadimplência também, tá? Porque quanto mais corre o risco de não pagamento, mais os juros vão aumentando, né? Então também influencia. Mas vamos lá, como que o juro se aplica, né, nas pessoas físicas? Através de empréstimos pessoais, né, vamos ter juros. Em financiamentos a gente também vai ter juros. Em cartão de crédito, dependendo se eu pago certo ou não, né, vai dar uns juros ali. Eu não sei quantos por cento que dá, mas tem juros também. Cheque especial e também crédito consignado, né? Juros, mas é não tão alto, lembra disso, hein? Gente, eu não sei não, mas eu acho que o empréstimo é o que mais dá juros altos, né? Eu acho que sim. E o crédito consignado é o que menos dá juros. Aí, para as pessoas jurídicas, né, claro, também vai ter muitos juros, como no capital de giro, na exportação e na importação, né, que a gente sabe que a gente paga muitos juros, e na aquisição de equipamentos. Agora vamos lá, gente. Quando os juros, tipo assim, taxa básica de juros, Selic, Banco Central e tudo mais, quando o trem tá, tipo assim, a nível nacional mesmo, vamos lá. Então, quando os nossos juros estão altos, o que vai acontecer? Primeiro,
que, né, vai ter redução de consumo. Gente, quando os juros estão altos, automaticamente vai reduzir o consumo, entendeu? É proporcional, não é proporcional no caso, né? Porque um vai subir e o outro vai descer. Então, se eu comprava um leite por R$ 5, subiu os juros, o leite tá R$ 7. O que que eu vou fazer? Eu vou parar de consumir. Então, eu vou consumindo. Juros aumentou, eu vou consumindo. Quanto menos eu consumo, o que que vai acontecer? Os juros vão abaixando e o consumo vai subindo de novo. Então, é tipo assim, uma balança. Consequentemente, também vai ter menor procura por financiamentos. Por quê? Porque há juros atrelados aos financiamentos. Então, por exemplo, se eu quero financiar uma casa, mas eu vejo que os juros estão lá estralando, o que que eu vou fazer? Eu não vou financiar, entendeu? Eu não vou financiar, vou reduzir o meu consumo. Isso também entra em redução de consumo, porque eu também não vou, né, pensar em fazer financiamentos. Porque então tem juros altíssimos. Vai ter puta merda, desaceleração econômica. O que isso significa? Gente, pensa comigo. Se a taxa de juros está estralando, poucas pessoas estão consumindo, a economia não está girando direito, porque se eu não tenho consumo, se eu não tenho pessoas consumindo, eu não tenho a economia girando. Então, vai ter desaceleração econômica também. É um problema, claro, mas a gente, né, balanceia ali depois. E também vai ter o controle da inflação, né? Porque quanto mais as pessoas consomem, mais inflação tem. Inflação sobe, juros sobe. Então, consumo abaixa, consequentemente, inflação abaixa, ou deveria, né? Taxa de juros abaixa e o consumo sobe de novo. O interessante é eles ficarem aqui, ó, nivelados. Mas o brasileiro é meio desesperado, né? Quando ele vê que tem coisa assim, com preço baixo, ele começa a consumir, consumir. E agora, quando os juros estão baixos, a gente acabou comentando sobre, né? Mas quando os juros estão baixos, o que que vai ter? Aumento de consumo, né? Quanto mais os juros se abaixam, mais as pessoas vão consumindo, porque a gente ganha poder de compra, beleza? Crescimento dos investimentos, né? Porque se um investimento está com juros baixos, eu posso comprar, né? Para depois ele ter a sua alta e tudo mais. Maior circulação de dinheiro, né? Porque as pessoas vão consumir mais, a economia vai girar mais. E estímulo econômico, né? Porque a gente vai estar consumindo, vai estar girando a economia, capitalismo. Bom, acho que deu para entender, né? Juros altos e juros baixos. É só pensar em você mesmo. Se você chega no supermercado e você vê uma latinha de leite, um litro de leite por R$ 10, você vai querer comprar? Não vai, né? Mas se você vê por 5, você vai querer comprar? Você vai querer comprar. Então é só você pensar em você. Quando os juros tá baixo, te assusta ou não? Quando tá alto, né? Quando tá baixo, te assusta ou não? E aí? Então, quando a inflação aumenta, o Banco Central faz o quê? Ele eleva a Selic, né? Sobe tudo junto, tá? Sobe tudo junto, né? Quando a inflação aumenta, a taxa de juros também vai aumentar, né? E quando a inflação tá controlada, aí ele vai e abaixa, né, os juros. Então, vamos falar mais calmamente. Imagina que a inflação tá subindo muito. Gente, tá muito caro consumir. O que que o Banco Central vai fazer? Vai elevar a taxa Selic, né? Tipo assim, a inflação tá subindo, tem muita gente consumindo. Então o Banco Central vai pegar e elevar a Selic, os juros vão aumentar também, então tudo vai ficar mais caro. O que que vai acontecer? Redução do consumo, tá bom? Quando reduz o consumo, a inflação abaixa, então o Banco Central vai pegar e também vai baixar os juros, né? Aí a inflação tende a desacelerar. Agora, gente, já nos juros e no meio lá do comércio exterior tudo mais, o que que acontece? Quando os juros do Brasil aumentam, né? Quando fica tudo lá estralado, o que que pode acontecer? Os investidores de fora do Brasil pegam e aplicam dinheiro aqui. Aí o que que acontece? Aumenta, né, a entrada de dólares e aí o real se valoriza. Gente, eu não faço ideia do porquê que isso acontece, tá? Só que é isso, entendeu? Quanto maior os juros do Brasil, mais tem investidor tacando dólar aqui dentro, e vai tacando dólar, e aí o real se valoriza. Ou seja, comprar moedas estrangeiras fica mais barato. Gente, agora perguntinhas, tá? Explique o que são juros e a sua função na economia. Tá, gente? Juros depende muito da onde ele está sendo aplicado, né? Está sendo aplicado para pessoas jurídicas, comércio exterior, ou está sendo aplicado, né, no Brasil em si, né? Mas, por exemplo, se ele é aplicado no Brasil,
ele serve para controlar a inflação, né? E aí ele tem função direta na economia porque relações de consumo ou não. Foi o que a gente acabou de falar sobre. Gente, uma coisa para vocês pensarem, né? Como que os juros influenciam as famílias brasileiras, né? O consumo que as famílias têm. Pensem aí, como que os juros afeta a minha família? Como que a inflação e o aumento dos juros afeta a minha família? Que é o quê? A gente não vai querer consumir tanto, né? Qual é a relação entre a taxa de juros e a inflação? Quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Quando abaixa, abaixa também. Quando a inflação para de dar uma de doida e se controla, aí os juros abaixam, são reduzidos. Gente, agora a gente vai entrar mais na parte de risco de crédito e análise da inadimplência, tá bom? A gente vai falar mais sobre especificamente isso. Gente, começando pelo risco de crédito, literalmente a possibilidade da pessoa que pegou o financiamento ou pegou o empréstimo não conseguir pagar o que ele pegou. Por exemplo, assim, se uma pessoa pediu um empréstimo de 20 mil, né? Ela pediu um empréstimo de 20 mil. E aí ela perdeu o emprego no meio desse tempo e agora não consegue mais pagar as parcelas, né, desse empréstimo. O banco vai sofrer prejuízo, vocês concordam? E esse prejuízo que o banco vai sofrer seria um risco de crédito, entendeu? Um risco de crédito que é assumido pela instituição financeira que cedeu esse empréstimo. Já quando a gente entra na inadimplência, é basicamente quando a pessoa ela atrasa, entendeu? Ela não paga na data prevista que ela deveria pagar. Por exemplo, eu tô com um negócio para pagar dia 10, eu não pago dia 10, e aí eu entro em inadimplência. Então, a inadimplência vai ser o atraso ou o não pagamento das coisas que eu deveria pagar nas datas que eu tenho que pagar. Então, quando eu deixo de cumprir com as minhas obrigações financeiras, entendeu? Porque minha obrigação é pagar. Poxa, eu fiz um acordo, eu tenho um contrato com uma instituição financeira. Se eu não pago, eu entro em inadimplência. Atraso no meu cartão de crédito, atraso em parcela de financiamento, não pagar um empréstimo, atraso nos boletos, tudo isso me leva a entrar em inadimplência, tá? Aí tome juros todo mês. Ou a cada dia, tá, gente? Ou a cada dia. Opa, gente, agora uma diferença básica entre risco de crédito e inadimplência. Bom, o risco de crédito é quando basicamente corre o risco de não acontecer o pagamento. Tipo assim, eu perdi meu emprego, corre o risco daquela pessoa, corre o risco de eu não pagar, entendeu? O banco olha assim, aquela pessoa está sem emprego, corre o risco dela não pagar o que ela tem que pagar. Então, esse é o risco de crédito, entendeu? É o risco que o banco corre de ficar sem receber. E a inadimplência é quando eu não pago mesmo. Aí os principais critérios para análise de crédito não são os mesmos que a gente já falou, tipo renda, histórico, capacidade de pagamento, garantia, score de crédito. Gente, e aí as instituições financeiras, elas são espertas também, porque elas também podem avaliar os 5 Cs, tá? Os 5 Cs do crédito. Primeiro, elas vão analisar o caráter, né, que vai ver como que é a sua responsabilidade financeira perante as coisas que você tem que resolver na sua vida financeira. Então vai olhar o histórico de pagamento do cliente, vai ver se ele tem um caráter de alguém que paga tudo certinho e tudo mais. 2, ele vai analisar a sua capacidade, tá, de pagar, tipo, vai analisar a sua renda e vai ver se tem como você pagar o crédito que ele tá te liberando, seja empréstimo, financiamento, cartão e etc. Por isso são 5 Cs, tá, gente? São o caráter, capacidade, depois capital, né, porque ele vai verificar o patrimônio e a situação financeira do cliente ou da empresa. Ah, gente, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, tá? Nesse capital, ele vai olhar os bens, né, o patrimônio que a pessoa jurídica ou física tem, como que tá a situação financeira dela e tudo mais. Depois a gente vai ter o colateral, que basicamente vai ver as garantias que tem para fazer essas operações. Tipo assim, a garantia que eu tenho do meu financiamento é o meu próprio carro que eu tô financiando, entendeu? A minha garantia do meu empréstimo é a minha casa, entendeu? E vai analisar até as garantias que você traz. E o último C são as condições, tá, gente? Que a instituição financeira ela vai pegar e vai avaliar todo fator externo. Não te envolve mais, entendeu? Vai envolver agora a inflação, a situação do país, como que o país está se relacionando fora, a taxa de juros, o mercado de atuação e tudo mais. Então, depois são 5 Cs. Acho que não precisa decorar isso, tá? Mas só pra listar certinho. Caráter, capacidade, capital, colateral e condições, que são esses de fora, assim, né? Que não envolve você, envolve o país. Agora, consequências da inadimplência. Primeiro que vai te cobrar juros e juros e mais juros atrás de juros, tá? Se não for todo dia, vai ser mensal. Vai te multar e vai reduzir o seu score de crédito, tá, gente? Lembra que as empresas elas gostam de avaliar o score. E se você entra em inadimplência, se você entra em inadimplência e você, né, não paga tudo certinho que você tem que pagar, o que o banco vai fazer? Vai abaixar o seu score. Aí nenhum outro banco, né, vai querer te emprestar dinheiro de novo. Mas você acha que entra só em consequências pra você? Não, tem consequências pro banco também. Por exemplo, ele fica com um bando de cachorro devendo ele. Ou seja, traz prejuízo financeiro pro banco também, né?
ele vai reduzir as ofertas de crédito, né? Porque ele vai estar com uma dívida do cacete que você não paga. E ele vai aumentar os juros para poder compensar o risco que ele tá correndo ali, né? De ficar sem dinheiro. Que eu acho bem difícil, né? Porque, poxa, um banco, né? Mas assim, eles não fazem nada para perder, né? Gente, basicamente é isso. Eu fiz um resumo do que tá no caderno, tá? Eu fiz um resumo do que tá no caderno. Não sei se vocês perceberam, mas as questões que estão nessa lista de atividade são bem mais contextualizadas. É por isso que eu trouxe aqui o contexto explicado, porque vai ver, você não tá entendendo alguma coisa específica ali, ou não tá sabendo relacionar os pontos, é isso que eu faço, entendeu? Eu trago conceitos relacionados. A parte da interpretação, aí, né? Fazer o quê? Mas é isso. Boa prova, bons estudos e bye bye.